Olá, eu voltei depois de um ano quase, ou mais de um ano, não sei, mas eu voltei com um vídeo sobre Stephen King. Hoje eu vou falar sobre Lobos de Cala, o quinto volume da série da Torre Negra. Bom, e falando de Torre Negra, né? Tem dois vídeos aqui no canal sobre Torre Negra, né? Um que eu vou deixar linkado aqui. Um deles é um resumão da série, né, do primeiro ao quarto livros, né, eu lembro de ter feito aquele vídeo pensando já nas leituras, né, do 5, 6 e 7, mas eu acabei demorando muito para para chegar nesse vídeo aqui do Lobos de Cala, mas enfim, tem esse vídeo de resumão. E tem também um vídeo sobre O Vento pela Fechadura e sobre as HQs, né? Eu vou deixar os dois linkados em algum lugar aqui na tela. Bom, mas então Lobos de Cala é o quinto volume da série e ele foi publicado em novembro de 2003. Aí só pra dar um contexto, né? Eu tô pensando que se você chegou nesse vídeo, você já leu os outros livros da série. Então, se você não leu ainda os outros livros, até Lobos de Cala, é melhor parar, ler e depois voltar nesse vídeo, tá? Terras Devastadas, Wastelands, foi publicado em agosto de 91. Esse livro termina com o nosso Catete embarcando no Blaine, né, entrando lá no trem pra fugir de Lud, né, e enquanto o Blaine tá destruindo Lud. E aí ele fala, né, o trem fala pra eles, olha, tô indo ali me jogar do precipício, vou levar vocês comigo, porque sim. E aí eles propõem, né, um duelo ali de charadas, e se o Blaine perder, eles vivem, né? O Blaine não pode matar eles. E se o Blaine ganhar, todo mundo morre. E o livro para ali. O livro termina ali. E aí, o King demorou 6 anos para publicar Mago e Vidro, Wizard and Glass, que saiu em novembro de 97. Então, durante 6 anos, os leitores da Torre ficaram nesse suspense de o que vai acontecer com eles, né? Só que o final do Wizard and Glass, ele não é um final, tipo um cliffhanger, né? Ele não é um final assim, nossa senhora, o que vai acontecer? É um final mais suave, né? Eles só voltam pra estrada, eles derrotam o TikTok Man no Castelo de Oz, né? E aí eles voltam pra estrada e continuam a jornada deles. Então o livro termina, né? Magvidro termina aí. E é nesse ponto que a gente retoma, né? Que a gente volta a acompanhar o Catete em Lobos de Cala. Então, apesar dessa espera de 6 anos novamente, não foi uma coisa tão agoniante assim. eu não imagino como foi, né, para os leitores que acompanharam na época dos lançamentos, né, esperar desse jeito. Pelo amor de Deus, eu não imagino o que seria, né? Quando eu comecei a ler, os livros todos já tinham sido publicados, né? Quando eu comecei a ler, na verdade, eu acho que o final da série tinha acabado de ser publicado, ou estava sendo publicado, né? Então, eu só tinha que esperar as traduções saírem aqui no Brasil. Bom, então a gente volta a acompanhar o Catete na estrada, né? E ainda na estrada, o Jake e o Ed, eles vão para Nova York em Todash durante a noite. E eles conseguem refazer ali os passos que o Jake fez quando ele ainda estava vivo, ou não estava vivo, em Nova York, né? Então, quando eles vão para a livraria, o Restaurante da Mente, né? Que é a livraria do Tower, eles veem que os capangas do Balazar, que era o traficante para quem o Ed e o irmão dele trabalhavam, os capangas do Balazar estavam ali ameaçando o Tower, porque o Tower é dono do terreno baldio, onde fica a Rosa, né, lá em Nova York. E tem uma empreiteira chamada Sombra que quer comprar o terreno dele, né? Porque eles querem destruir a Rosa.
E aí, eles querem que o Tower venda o terreno para eles, e eles estavam, né, contrataram ali o Balazar para ele mandar os capangas dele para ameaçar o Tower, para ele vender o terreno para eles. E o Ed e o Jake veem isso acontecer, né? Eles vêm, pegam aquele momento ali dos caras ameaçando o Tower. Enquanto isso está acontecendo, o Roland, enquanto os dois estão em Todesh, o Roland não dorme, né? Ele fica meio que com o olho aberto ali, e ele vai atrás da Susana, quando ela acorda no meio da noite, pra comer, pra se alimentar ali no meio do mato. Então, o que acontece? A Susana, ela tá grávida, né? Isso era uma suspeita que o Roland tinha de Terras Devastadas, né? De quando o Jake voltou pra Terra-média. Por quê? Pro Mundo Médio, não Terra-média. Por quê? Lá no pistoleiro, lá no pistoleiro, tem um momento em que o Jake, ele é hipnotizado e ele é atraído para um círculo de pedras onde uma súcubo, né, trabalha ali. É o local de trabalho dela. E ela planejava, né, transar com o Jake até ele morrer, né? Esse era o que ela fazia. E o Jake, o Roland salva o Jake, tipo, ele tira o Jake de lá e ele acaba entrando nesse círculo de pedras no lugar do Jake. E nesse momento, ela não consegue matar o Roland, mas nesse momento, ela guarda o sêmen dele. E aí, em Terras Devastadas, quando eles trazem o Jake de volta, né, quando o Jake passa lá pela casa e tal, e enfrenta o demônio da casa, e eles trazem ele de volta, tem um monte de coisa acontecendo. É uma das minhas cenas favoritas da série toda, eu acho que eu comentei isso no outro vídeo também. O Ed tá lá, tipo, fazendo a chave, né, ele tá esculpindo a chave, não lembro a palavra, para eles abrirem a porta, né, no chão. Enquanto isso, tem um demônio ali, que é uma versão masculina, né, que é o Incubo, num círculo de pedras lá também. Então, a Susana tem que, como é um demônio masculino, é a Susana que tem que enfrentá-lo, enquanto o Roland fica lá ajudando a levantar o Jake, né, trazer o Jake para o mundo médio. Nessa ocasião, a Susana tem que transar com um demônio, e o Roland, desde aquela época, já tem a suspeita de que ela poderia ter engravidado. E é justamente isso que acontece, né? E a gente vê isso em Lobos de Cala, porque ele vai atrás dela, né? Ela acorda no meio da noite e ela vai até o meio do mato. Eles estão na estrada, né? Ela vai até o meio do mato, tipo um brejo, enfim. E ela começa a comer bicho, animal morto, sapo, coisas bem nojentas, assim. E o Roland percebe que aquela não é a Susana, né? Ou seja, essa gravidez, por conta, né, dessa gravidez, que não é uma gravidez natural, e ele sabe disso, né? Ele sabe que é um demônio, né? É um filho de um demônio. Só que ele sabe também que é o filho dele, né? Porque a súcubo que pegou o sêmen deles, né? Na teoria dele, ela se transformou em íncubo e usou esse sêmen para engravidar a Susana. Então, esse filho que a Susana tá carregando é um filho do Roland também, né? E também é um demônio. Então, para dar conta dessa gravidez, o Roland teoriza que a Susana criou uma nova personalidade para encarar isso, né? E essa nova personalidade se chama Mia, que na língua do Roland, né, no idioma lá do Roland, significa mãe. E esses são dois fios, né? Então tem a Rosa, tem a compra do terreno, né? A questão da Rosa no terreno lá em Nova York.
e tem a gravidez da Susana. Esses são dois fios duas tramas, né, que vão se entrelaçando ao longo do livro. Então, são três fios, três tramas principais no livro, que vão se entrelaçando e eles vão tentando resolver três problemas ao mesmo tempo. E esses são dois deles, né? A Rosa e a gravidez da Susana. A questão da Rosa, né? O que acontece? Eles, logo no dia seguinte, o Jake e o Ed contam para os outros, né? A gente foi para Nova York e tal, e a gente viu tal coisa. Eles já começam a bolar um plano de que, bom, a gente não pode deixar a Sombra, quem quer que seja essa empresa, a gente não pode deixar eles comprarem o terreno. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí a Susana vira pra eles e fala, então, na verdade, eu sou milionária, né? Porque o pai dela, ele era dentista e ele inventou algum procedimento, algum equipamento, enfim, que revolucionou a área, né? E patenteou tudo certinho, criou uma empresa e ficou milionário. Então, ela tem um fundo, trust fund, um fundo de previdência, que ele montou para ela, né? E ela não podia pegar esse dinheiro até ela ter tantos anos de idade, né? E quem cuidava desse fundo de previdência para ela era um amigo do pai, né? Que era padrinho dela. Então ela falou, antes de eu completar a idade que eu tinha que completar, o Roland me tirou de Nova York. Então, na verdade, esse fundo ainda existe, né? Esse fundo ainda tá lá. Meu padrinho provavelmente acha que eu morri, né? Mas eu imagino que o fundo ainda exista, porque ele sempre cuidou muito bem de dinheiro, administrou as coisas muito bem. Então, a gente precisa dar um jeito de falar com ele, a gente precisa dar um jeito de falar com o Tower, pra falar pra ele, convencer ele a vender o terreno pra gente, né? A gente dá ali $1 pra ele simbólico, né, pra fazer a venda. E depois, né, a gente promete pra ele que a gente vai dar todo o dinheiro do fundo, né? A gente tem que dar um jeito daí de falar com o meu padrinho, enfim. Eles ficam bolando esse plano. E ao longo do livro, né, ao longo da história, esse plano eles vão acrescentando mais detalhes, vão, né, aprimorando o plano de comprar o terreno. E é muito difícil fazer isso, porque tudo isso tem que ser feito em Nova York, e eles não controlam, né, eles não controlam quando que eles vão entrar em Todesh, né, até então isso não tinha acontecido, né, começou a acontecer em determinado ponto da estrada. Então eles ficam, se a gente for pra Nova York em Todesh de novo, a gente faz tal coisa. O problema é que quando a pessoa viaja em Todesh, ela não existe no local, né? As pessoas não conseguem ver ela não consegue interagir com ninguém. Então, fica aí essa questão a ser resolvida, né? A gravidez da Susana é um segredo que o Roland tá guardando, né? Ele não fala isso com ninguém. Mas em determinado momento, ainda no começo do livro, ele puxa o Ed de lado e ele fala, olha, tá acontecendo isso, 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 e como você é o marido dela, como você passa mais tempo com ela do que a gente, eu preciso que você fique de olho, né? Presta atenção nela, veja se ela tem algum trejeito, veja se ela muda, né? Começa a agir de forma diferente. Porque fisicamente, a Susana não aparenta estar grávida, né? Não tem nada fisicamente nela que indica que ela esteja grávida. Apesar de que faz tempo, né, que faz ali alguns meses que eles trouxeram o Jake de volta. Então, teoricamente, essa gravidez, se ela durar 9 meses, ela já tá, assim, avançadinha, né? Tá encaminhando para ser avançada, né? Então, ele fala pro Ed prestar atenção na Susana. Só que o Jake,
Mais pra frente no livro, o Jake também descobre o segredo, né? Da Mia, a existência da Mia e tal. Porque o Jake tem o toque, né? O The Shine. O Jake consegue ler a mente das pessoas, embora ele não faça isso, né? Segundo ele, tão fofinho. Ele não faz isso porque ele acha errado, né? Mas ele consegue captar algumas coisas, às vezes, sem querer. E aí, uma noite, eles estão dormindo, né? À noite, que de novo é a noite que a Mia acorda pra ir comer animais. E quando ela faz, né, acorda pra fazer isso, ele acaba acompanhando ela psiquicamente, né? E aí ele vê. E a gente viu isso acontecer no começo do livro com o Roland, mas aí com o Jake a gente tem mais detalhes, né? Que na cabeça da Mia, né? Que não é mais a Susana, agora é a Mia. Na cabeça dela, ela não tá comendo bicho, ela não tá comendo sapo morto, nada disso. Ela tá comendo um banquete de comida de verdade. Então, pra ela tá dentro de um castelo. E ela fica procurando, né? Ela fica andando pra cima e pra baixo nesse castelo até ela encontrar uma sala de um banquete, né? Onde um banquete tá servido. No começo do livro, eu acho que a gente vê aquela mesa, não tem ninguém lá, mas a mesa enorme, né? Uma mesa servida, tal, cheia de comida, e ela tá comendo, né? E ela come escandalosamente, assim, que ela tem muita fome e ela fica falando, meu filho vai ter, né, ele merece tudo do bom e do melhor, tal, não sei o quê. É bem assustador. E aí, quando o Jake vai atrás dela, se eu não me engano, ela acha essa mesa de banquete já meio comida, já vazia, não tem nada lá. E aí ela fica procurando, ela entra na cozinha, né, e fica procurando comida na cozinha, e ela acha, né. E o Jake vê tudo isso, né, o Jake tá atrás dela, tipo, horrorizado com o que ele tá vendo. Mas ela não percebe nem que o Roland tá atrás dela, nem que o Jake tá atrás dela também. E aí, o Jake fala, no dia seguinte, né, o Jake fala pro Roland, olha, aconteceu tal coisa na noite passada, e eu fiquei muito assustado e tal, e o Roland fala, eu sei. E aí o Jake fala, como assim você sabe? Como assim você tá guardando esse segredo da gente? O Ed, sabe? Ah, sabe, eu contei pra ele. E eu. Como assim a gente não contou pra Susana, né? Tipo, aí o Jake fica todo. Todo chateado com a situação. E dá uma bronca ali no Roland. O Roland fica envergonhado. Muito, muito legal essa cena. Essa conversa, esse diálogo entre os dois. E aí ele promete que não. A partir de agora, a gente não pode ter nenhum segredo entre o Catete, né? E aí ele chama, né? Convoca todo mundo ali. E conta, né? Vamos contar tudo que a gente tá escondendo, vamos contar tudo agora. E aí eles falam, né, pra Susana da gravidez, que eles sabem e tal. E aí ela fala que realmente ela sentia que estava acontecendo alguma coisa, mas que ela ainda tá menstruando. Ela não parou de menstruar. Então, não pode ser nada tão ruim, né? Ela sentia que os seios dela estavam um pouco mais cheios, tal, mas assim, não era nada demais, né? E ela continuou menstruando, ela ainda tá menstruando. Então, pra ela, tipo, não é possível que seja uma coisa tão séria. Mas aí ela fica sabendo que é, né? E o Roland fala, então, ó, fica de olho, né? Veja se você consegue conversar com essa Mia, se for o caso, mas fica de olho. E não deixa ela atrapalhar o que a gente tá fazendo aqui, né? Não deixa ela atrapalhar as nossas atividades aqui em Cala, que eu já vou falar daqui a pouco. E aí, porque a sua gravidez, por mais que ela seja um problema grande, ela não é o problema principal do momento. Então, a gente tem que lidar com ela quando for a hora, né? E aí, a Susana fala, não, tudo bem, pode deixar. Ok. E aí vem o problema de Cala, né? Que propositalmente eu não falei nada sobre isso até agora. O problema de Cala, né? A questão de Cala é o terceiro fio, né? A terceira trama ali que vai se desenrolando ao longo do livro. Na verdade, a gente não começa o livro com o Catete, a gente começa em Cala.
né? Porque na estrada eles estão se aproximando de uma cidadezinha chamada Cala Bryn Sturgis. Na verdade, tem várias cidadezinhas chamadas Cala, né? Cala alguma coisa, naquela região, e eles estão se aproximando dessa em específico. E o que acontece em Cala? Por algum motivo, as crianças que nascem em Cala sempre nascem gêmeos, né? É muito raro que nasça um filho único, né? Sempre são gêmeos. E já o que acontece, né? Já acontece isso há pelo menos 2 séculos, né? Eles falam. Eles não têm um registro certo dos acontecimentos, mas isso que eu vou falar agora acontece já tem pelo menos 2 séculos. A cada geração, lobos, né? Eles chamam de lobos, vêm pra Cala pra roubar uma criança do par de gêmeos. Então, eles pegam sem critério nenhum, eles pegam deixam o outro, né? As crianças têm que estar num intervalo de idade ali, mas é tipo criança, começo da adolescência. E aí eles sequestram todas as crianças violentamente, né? E levam as crianças pra Thunderclap, que eu acho que em português deve ser trovoada, eu não lembro, tá? Que é uma região, é um lugar que eles conseguem ver, assim, no horizonte, que é para além do rio ali que cruza, né, que fica perto de Cala. E é uma região, assim, que você olha, assim, no horizonte, o céu é escuro, tá sempre tendo trovoada ali, raios e trovões, então, né, o nome é bem didático. Mas eles levam essas crianças para lá, e até o momento a gente não sabe por quê, né, e depois de um tempo, essas crianças voltam sozinhas, eles colocam as crianças num vagão, né, de trem, elas voltam, e elas voltam completamente debilitadas, né, elas voltam chorando muito, porque elas sentem muitas dores físicas, e elas voltam, tipo, sem conseguir falar, perdem completamente a capacidade de falar, algumas não conseguem comer por conta própria. E aí chega um momento que eles crescem, né? Quando atinge uma certa idade, essas crianças crescem e ficam, tipo, meio gigantes, né? E completamente dementes, né? Então eles destroem metade da população infantil da cidade a cada geração. E no começo do livro a gente começa com um fazendeiro, né? Cala é uma comunidade, assim, de fazendeiros, né? É uma comunidade quase rural, assim. E quase não, é rural. A gente começa a acompanhar o Tian, que é um desses fazendeiros. E aí o Tian tá lá trabalhando, ele tá colocando a irmã dele, que é uma dessas Runt, né, que eles chamam, que é uma das crianças que foram sequestradas. Ela é tão gigante, né, e tão forte que ele coloca ela pra trabalhar, tipo, como se fosse uma mula, porque é a única coisa que tem pra ela fazer, né? É o jeito que ela consegue ser útil, né? E aí ele tá lá trabalhando com a irmã dele quando vem o Andy. O Andy é um robô, tipo o C-3PO, e e ele é um robô que não serve pra nada. Ele é um robô extremamente irritante que fica oferecendo pra ler o horóscopo da pessoa, enfim. E aí ele fala pro Tian, olha, no maior alto astral, assim, olha, os lobos estão chegando, daqui a um mês mais ou menos eles estão aí. E aí o Tian fica todo revoltado, né, porque, poxa, como é que a gente nunca lutou contra isso, né, como é que a gente deixa isso acontecer? E o Tian tem coisa a perder, né, porque ele tem a irmã dele, né, que aconteceu isso com a irmã dele, a esposa dele tem o irmão dela, que também é igual, e eles têm 5 filhos. 2 casais de gêmeos e um menininho, o mais novo deles, que é o filho único. Mas eles têm 2 casais de gêmeos, né? Então ele pega e ele faz reúne, ele convoca uma assembleia na cidade e fala, tipo, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos lutar, a gente não pode deixar que isso aconteça, né?
E aí o consenso geral, quase ninguém concorda com ele, né? As pessoas concordam com, é uma injustiça, realmente. Mas daí na hora de, vamos fazer alguma coisa, né, para resolver isso, ninguém quer se comprometer com nada. Porque o consenso geral ali é de que é uma injustiça, realmente. Mas se a gente tentar lutar, não tem como lutar contra os lobos, porque os lobos vêm montados em cavalos. E eles vêm armados, né? Eles têm bombas de voadoras, né? Eles têm lança-chamas, não lança-chamas, mas eu não lembro a palavra que eles usam, mas é um sabre de luz. Eles têm sabre de luz e as bombas voadoras são o Snitcher. Não lembro o nome, do Harry Potter, sabe? Aquela coisa que o apanhador tem que pegar. Perdi completamente o nome disso. Mas, enfim. Gente, o pomo de ouro. Isso, pomo de ouro. E eles têm, né, pomos de ouro e sabre de luz, tipo de Star Wars, né? Então, assim, é impossível lutar contra eles, tal, não sei o quê. E se a gente tentar, eles vão botar fogo em tudo. Eles vão destruir toda a cidade. A gente vai perder plantação, a gente vai perder tudo, todo o resto que a gente tem. Então, assim, é super injusto perder as crianças, né? Acontecer o que acontece com as crianças, mas pra não perder o resto, tá bom, né? É melhor a gente ficar quieto. E aí o Tian fica horrorizado de que não, gente, não pode, isso não pode acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí quem que ajuda ele? Quem que fala, né? Quem que levanta a mão ali? O Callahan. Então o padre Callahan de Salem's Lot aparece aqui. O Callahan mora em Cala. E ele tá lá já tem algumas décadas, né? E ele fala, olha, o Tian tá certo, tem que fazer alguma coisa sobre isso, sim. E o Andy me falou que tem 4 pistoleiros, né? Um grupo de 4 pistoleiros estão na estrada se aproximando da gente, da cidade. Então, nós podemos pedir ajuda dos pistoleiros. E aí, eles concordam, né? Ok, vamos ver o que é, né? Vamos ver qual é desses pistoleiros. E aí, eles vão para a estrada para procurar quem são esses pistoleiros, tal. E aí, eles encontram com o nosso Catete. E aí, esse encontro, né? Acontece logo no começo do livro. E aí é um ritual que tem que acontecer, deles se apresentarem pros pistoleiros, dos pistoleiros se apresentarem para eles, e eles entenderem a dinâmica da cidade, entenderem qual é o problema, eles têm que pedir formalmente pelo socorro, né? Tem toda uma diplomacia, tem toda uma coisa ali que tem que acontecer, uma tradição, né? Toda uma politicagem também, porque os fazendeiros têm, claro, né? Tem fazendeiros que são muito ricos e tem fazendeiros que são pobrinhos, tipo Tia, né? E outros piores do que ele. E tem outros fazendeiros que são muito ricos, né? Tem o povo que só trabalha nas fazendas. Então, tem o cara que é dono do armazém da cidade. Então, tem toda uma politicagem que acontece ao redor, né, dessa história. Porque tem gente que não quer a ajuda deles, né? Tem gente que continua achando que é uma besteira, tal. E eles têm que, dizem pra eles, né? Vocês têm que convencer, o Tian fala pra eles, vocês têm que convencer a cidade de que a gente precisa da ajuda de vocês. E o Roland fica, de jeito nenhum, meu trabalho não é convencer, né? Então tem toda uma coisa que precisa acontecer ali pra eles poderem ajudar Cala, né? E é a primeira vez. Por que eu gosto tanto desse livro? É a primeira vez que a gente vê isso acontecer com o Catete, né? A gente tem um vislumbre disso. Um vislumbre não, a gente vê isso acontecendo, essa diplomacia, essa politicagem. A gente vê isso acontecendo no Mag Vidro, né? Com o Catete do Roland quando ele era mais novo, né? Em Megis.
Mas é uma situação completamente diferente, né? Eles estão lá, em Mages, eles estão lá como... acabam ficando lá como espiões, né? É outra história. E aqui eles estão realmente sendo contratados, né? Porque eles não podem receber pagamento, mas eles estão sendo contratados para salvar alguém, para ajudar alguém. E esse é o trabalho de um pistoleiro, né? Isso que que um pistoleiro deve fazer, né? E é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. E é a primeira vez que a gente vê o Catete como um todo, né? Os outros 3 também, sendo tratados como pistoleiros, né? Eles falam, tipo, tem 2 homens, que eles, né, o Roland e o Ed, um adolescente e uma mulher. O povo de Kala fala, né, sobre eles desse jeito, mas todos eles são pistoleiros. Eles reconhecem que todos eles são pistoleiros, né? E até entre eles, o Catete em si, né, eles começam a se tratar de um jeito diferente. Eles começam a tratar o Roland com mais formalidade no sentido dele ser o Dean, né, dele ser o líder do Catete. Eles reconhecem o Roland como líder, não só como o cara estranho, legal, mas estranho, que sequestrou a gente, né? Isso é muito legal de ver, que acontece pela primeira vez, né? E a maior parte do livro, gente, é isso. É eles estudando a cidade, falando com as pessoas, conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares, né? Bolando o plano, né, de como que eles vão ajudar aqueles habitantes, né? Como eles vão lutar contra os lobos. E isso tudo, ao mesmo tempo que a gravidez da Susana vai avançando e que a questão da Rosa lá em Nova York também vai avançando. Então, o senso de urgência nesse livro, ele é criado de um jeito muito legal. Porque você tem as 3 urgências, né? Você tem o tempo dos lobos, porque, o Andy fala no começo, daqui a um mês eles chegam, né? E aí vão passando as semanas, tal, não sei o que, até que chega a hora que, daqui uns dias eles chegam, né? Amanhã eles chegam. Então, toda a história vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, respeitando esse período, né? Essa deadline, né? Qual que é o nome disso em português, meu Deus do céu? Esse prazo. Mas, além disso, a questão da Rosa é extremamente importante, porque se eles perdem a Rosa, se eles perdem o terreno, não tem por que fazer o resto, né? Não tem por que ajudar as pessoas lá, porque se eles perdem a Rosa, o mundo acaba, né? Porque com certeza a Sombra, né, a empreiteira lá vai destruir a Rosa. E aí o mundo acaba, né? Porque a Rosa é a torre. E a gravidez da Susana, né? Que tá se encaminhando, tá quase lá. Eles sentem que o tempo tá passando. E isso precisa ser resolvido de alguma maneira. E eles não fazem ideia do que eles vão fazer com a Susana. Cogita-se um aborto, mas o Roland tá conversando com o Callahan, né? E o Callahan fala, de jeito nenhum. Porque ele é um padre católico, e de jeito nenhum que eu vou permitir que vocês realizem um aborto. E aí o Roland fala, como assim? É um monstro, você sabe que é um monstro. Ela não tá grávida de um ser humano, ela tá grávida de um monstro. Eu sei, mas mesmo assim, eu não vou permitir que isso aconteça. Mas como tem tantas outras coisas acontecendo, essa conversa é meio que deixada de lado, né? E aí eles ficam tipo, a gente vai acompanhar, vamos tentar acompanhar esse parto e matar o monstro, né? Matar o que for que sair dela. A ação propriamente dita, ela é muito rápida. Então, como eu falei, a maior parte do livro é diplomacia, é politicagem, é todo esse processo acontecendo, planos sendo bolados, enfim. E quando chega na hora da ação, a ação é muito rápida, né? Ela acaba em poucas páginas. E ela acontece, né, em poucas páginas. E isso não é ruim, né? Não que isso seja ruim, porque
ela é muito bem escrita, né? Muitas coisas acontecem, só que elas acontecem rápido, né? E o Roland até fala, né? Tipo, essa é a natureza do trabalho, né? O que demora é você planejar, o que demora é você bolar as coisas. Na hora do vamos ver, acontece tudo muito rápido, questão de segundos, que é realmente o que acontece. O Callahan, né? Além de diplomacia, politicagem e de teatro, né? Além de tudo isso que eu falei, que acontece, né? Por boa parte do livro. Outra boa parte do livro é contação de história, né? Porque o Callahan é, né, alguém do nosso mundo, né? Alguém que conhece os Estados Unidos e tal. E ele finalmente tem para quem contar a história dele, né? E aí ele conta sobre Salem's Lot, ele conta sobre o Barlow, tal, o vampiro, e o que aconteceu com ele, né? Desde que ele desapareceu em Salem's Lot até agora, né? Reaparecendo em Cala. Ele conta pra eles em 2 capítulos muito longos, mas muito bons, tudo que aconteceu com ele. O Callahan, tirando membros do Catete, o Callahan é meu personagem favorito da Torre. Eu sou completamente apaixonada por ele, eu adoro a história dele. E ele está em posse do Black 13, que é a bola de cristal preta, né, do arco-íris, que a gente fica sabendo sobre, né, o arco-íris do mago. Arco-íris do mago? Wizard's Rainbow. Em Mago e Vidro. Que em Mago e Vidro a gente conhece a bola rosa, né, que é muito importante e tal na história. E em algum momento alguém fala, tem todas as cores, né, tem bolas de cristal de todas as cores, e a mais perigosa é a preta, porque é o próprio Rei Rubro, né, que é o mauzão da história, o próprio Rei Rubro tá espiando as pessoas, o que acontece através do Black 13. E o Callahan tá com o Black 13 com ele explica por quê e tal. E ele tá desesperado para se livrar daquilo, né? Ele tem a igrejinha dele que ele construiu lá, e ele deixa a bola escondida ali na igreja. E aí ele tá desesperadíssimo para se livrar daquilo, porque aquilo é um negócio muito ruim, né? Que dá um ruim muito grande na gente. Então, quando ele falou na assembleia, lá no começo do livro, quando ele fala pro pessoal de Cala, tem uns pistoleiros vindo aí, não é só, né? Ele não fez isso só pela bondade de querer ajudar a cidade. Claro que ele quer ajudar, mas ele vê nos pistoleiros uma oportunidade, tipo, a oportunidade da vida dele de se livrar daquele negócio. E a gente descobre, né, durante as conversas iniciais dele, ainda na estrada, né, com o Roland e tal, que é o Black 13 que tá causando as viagens em Todash, né? E é o Black 13 que vai poder ajudar eles a ir pra Nova York de verdade, não só o Todash, né? E aí, gente, o King escreveu os 3 últimos livros, numa tacada só, né? Depois do acidente dele em 99, que ele realmente achou que ele ia morrer, e todo mundo achou que ele ia morrer, ele quase morreu, ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso terminar isso. Eu preciso terminar essa história. E eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos sobre a torre. Mas ele escreveu tudo junto e ele queria publicar tudo junto. Eu acho que, assim, pra se livrar logo disso, né? Mas a editora falou, não, você tá louco de jeito nenhum, é uma péssima estratégia, vamos separar, né? Então existem, né, os 3 livros têm limites, né, tem bordas bem definidas, mas é uma vibe completamente diferente comparada com os livros anteriores, porque a partir de Lobos de Cala você sente que agora esse negócio vai começar a pegar fogo e a história vai terminar, né? Então, assim, é uma trama extremamente rica, cheia de detalhes, né? E
E as coisas se desencadeiam com tanta perfeição que eu realmente... Eu amo Lobos de Cala por ser o começo do fim, por ser essa... Pra mim assim, é uma maestria, né? Conseguir escrever os 3 livros desse jeito e do jeito que ele escreveu. E pra mim, Lobos de Cala consegue ser um livro sozinho, né? Um livro redondinho sozinho. É claro que você precisa... Meu Deus, o que vai acontecer no final? Você precisa continuar lendo. Mas a história de Cala, né? A história do Callahan, a história deles ali na cidade, pra mim, é uma história bem fechadinha. E eu gosto demais, né? Mas, né, como eu disse... Existe, igual o terceiro livro, existe um cliffhanger ali muito, muito importante no final do livro, né? Que conecta ele com o sexto, Canção de Susana. Que é o seguinte, o livro termina com a Susana Mia desaparecida, né? Porque a Mia vai ter o bebê, ela vai ter o bebê, ela vai entrar em trabalho de parto e isso precisa acontecer em Nova York. Então ela pega, tipo, ela sequestra a Susana, né? Ela toma conta do corpo e leva a Susana pra Nova York. Como que ela faz isso? Lá em Cala existe um povo chamado Mani, né? A gente já ouviu falar deles em vários momentos antes. Os Mani, eles são... É um grupo religioso, né? Que eles têm uma questão de viagem no tempo, eles viajam no tempo, eles viajam entre universos e tal, entre, né, níveis da torre. E eles são mágicos, né? E eles têm uma caverna, que é a Caverna das Vozes, ali em Cala, onde é um lugar sagrado para eles, ou é um lugar que eles tinham medo, porque realmente é a Caverna das Vozes, porque você ouve vozes ali. São vozes, tipo, fantasmas, né? Eu não lembro direitinho se é um lugar que eles têm medo ou se é um lugar que é, tipo, sagrado para eles. Não, eu não lembro. Mas tem essa caverna lá que eles já conhecem, né? Quando o Callahan foi parar lá em Cala, ele foi para lá através de uma porta. E essa porta apareceu dentro da caverna. E desde que o Callahan chegou lá, a porta fica lá. A porta tá fechada, ninguém consegue abrir a porta, ninguém nem tentou abrir a porta, mas a porta tá lá, né? E essa porta, eles usam, né? O nosso Catete usa essa porta em alguns momentos antes, porque eles precisam ir para Nova York, né? Para resolver a questão do terreno e tal. Então, o Ed já passou por essa porta e a chave da porta é o Black 13. Então, a gente já viu a porta funcionando antes. E a Susana, ela rouba, a Mia rouba o Black 13, passa pela porta, e aí, tipo, não tem mais como abrir a porta, né? Antes, em uma das ocasiões em que o Ed foi para Nova York para falar com o Tower, para negociar com o Tower, o Tower, que é um louco, né, vira e fala assim, tá, mas olha, eu tenho aqui uma estante de livros que são todos, tipo, primeira edição, eles são valiosíssimos, então tem como você tomar conta pra mim? Porque os capangas lá do Balazar, eles vão queimar, né, eles vão voltar, o Ed fala pra eles, olha, eles vão voltar, eles vão pôr fogo na sua loja. Daí ele fica com medo, fala, então cuida desses livros aqui pra mim. E aí ele passa essa estante, né? O Roland tá do outro lado. O Roland ajuda a pegar a estante e levar a estante lá pra dentro da caverna. E durante, né, os momentos finais do livro, né, os últimos capítulos do livro, fica a estante ali na caverna, né? O Callahan, em algum momento, ele olha pra estante e ele fica, né, olhando os livros, tal, não sei o quê, e de repente um nome chama atenção, que é justamente Salem's Lot. Aí ele, poxa, é o nome da cidade, né, onde eu trabalhei, onde eu tinha lá minha igrejinha. E aí ele vai
pega o livro, começa a folhear e ele percebe que é a história dele. Ele vê o nome dele dentro do livro. E, tipo, what the fuck, o que tá acontecendo aqui, né? E só que assim, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa acontecendo naquele momento que não dá pra se preocupar com aquilo, mas ele fica completamente chocado, obviamente, né? Tipo, como assim eu sou um personagem na história de alguém, no livro de alguém? Quem é Stephen King, sabe? Então, é a primeira vez, né, na série que a gente vê que o Stephen King, escritor, existe no livro, né? Então, assim, what the fuck? O que tá acontecendo? Mas é isso. Então, depois que a Susana some, né? O Ed fica possesso, né? E aí eles vão falar com os Money. E eles falam, olha, a gente consegue, né? Com a nossa magia, a gente consegue dar um jeito de abrir a porta. Então, qual que é o plano que se bola, né? O Ed e o Roland iriam para Nova York, né? Esse é o plano, para resolver a questão da Susana, para ir atrás da Susana, enfim. E o Jake e o Callahan iriam pro Maine, porque o Ed convence, né? Antes o Ed convence o Tower a sair de Nova York e a se esconder, né? Porque, ó, os caras vão vir atrás de você, vão te matar e tal. Vai se esconder em algum lugar. Escolhe uma cidadezinha e vai se esconder. E ele vai, né? Ele e o amigo dele, que é advogado, eles vão pra algum lugar do Maine. E aí eles se comunicam, né? Eles sabem pra onde o código postal, né, da cidade pra onde eles foram. Então o Jake e o Callahan iriam, né, para esse lugar para procurar o Tower e o amigo dele. Mas na hora que a porta abre, né, na hora lá do ritual dos Money, o Jake, o Callahan e o Oi são sugados pela porta e vão para Nova York. E aí só resta pro Roland e pro Ed, só resta ir pro Maine, né? Eles têm que ir pro Maine e não pra Nova York. E aí, esse é o baita do cliffhanger que a gente tem pros próximos livros, né? E, assim, esse é meu livro favorito da série, né? Porque eu realmente gosto muito da parte da história mesmo. Eu gosto muito dessa história de Kala. Eu gosto muito de tudo que eu falei, do jeito como o Catete é visto, de todo o ritual, a tradição, o Roland dançando. Eu gosto muito de tudo isso. Eu gosto do jeito como o relacionamento deles amadurece, né, de todos eles. Eu gosto demais, demais, demais dessa história. Mas também foi o primeiro livro que eu li em inglês, então, na vida, assim. Então ele tem um valor sentimental muito grande pra mim, né? E é isso, né? A partir de Lobos de Cala, a história tipo, é eita atrás de bicho o tempo todo e o circo começa a pegar fogo realmente. Eu tenho aqui os três volumes que eu tenho de Lobos de Cala pra mostrar. Então, o primeiro, que é o primeiro que onde eu li, né? Pelas primeiras vezes, né? Porque eu já reli a série. Eu já reli a série umas 4 vezes, talvez. Eu acho que essa foi a quarta vez que eu reli tudo, né? E só que como Lobos de Cala é meu favorito, eu já reli ele sozinho várias vezes, mais do que 4 vezes, né? Então, essa é a primeira edição que eu li, que é da Suma, que nem era Suma ainda, né? Era Objetiva. Então, essa edição que não existe mais, né? Eles não... ela saiu de circulação, enfim. Tem várias marquinhas aqui de tempo, né? De livro guardado, enfim. Ainda tem um cheirinho. Tem um cheirinho de livro velho, na verdade. E aí, o primeiro que eu falei, que o primeiro livro que eu li em inglês foi essa brochura aqui, né? Que é a capa é a Susana jogando os pratos, né? Não sei se dá pra ver. Qualquer coisa eu coloco aqui em algum lugar.
E foi a primeira vez que eu li... Foi o primeiro livro que eu li em inglês, foi o primeiro King que eu li em inglês, então... esse livro, essa ediçãozinha aqui, meu Deus, esse livrinho de bolso aqui, ele é extremamente especial pra mim. E, finalmente, a minha leitura agora, né, de agora que eu fiz, foi nessa edição do box colorido, né, o box em inglês colorido, da Scribner. Que é essa capa que eu nem acho ela tão bonita assim, mas aqui dá pra ver certinho. No outro não, né? Na capa da Suma, da Objetiva, né? A ilustração é meio nada a ver, assim, mas aqui dá pra ver bem, assim, os lobos, né? O que são os lobos. Também não sei se dá pra ver, mas qualquer coisa eu coloco aqui em algum lugar. E é isso. Eu ainda tenho muito a falar sobre a Torre Negra. Mas, obviamente, né, sobre Canção de Susana e a Torre Negra. Então, fica para os próximos vídeos, mas eu também vou fazer um vídeo depois sobre todos os livros adjacentes, né, adjacentes à série, né, porque da primeira vez que eu li, a Torre Negra foram não os primeiros, mas assim, alguns dos primeiros livros que eu li do King, né, então eu tinha lido Saco de Ossos, foi o meu primeiro King. Eu tinha lido Christine. Eu tinha lido Cemitério. Talvez A Espera de um Milagre, não tenho certeza. E aí eu li Torre Negra, né? Então eu tinha muito pouca bagagem de King antes quando eu fui ler Torre Negra pela primeira vez. Então, assim, dá pra entender Torre Negra? Dá pra você aproveitar a série sem ter lido os outros livros antes? É óbvio que dá, né? Eu aproveitei, eu virei super fã da Torre. Pra mim, a Torre continua, né? A série em si continua sendo minha coisa favorita do King. Mas eu sempre fiquei com essa coisa de, nossa, eu tô vendo que ele tá fazendo muita referência a outros livros, né? Eu tô vendo que tem algumas... Tipo, quando você não entende a piada, eu tô vendo que tem coisas que eu não tô entendendo. Então, eu vou ler, em algum momento da vida, né, eu falava isso pra mim, em algum momento da vida eu vou ler Stephen King, tipo, em ordem cronológica, desde o primeiro livro, desde Carrie. E aí eu vou chegar na Torre, né, e reler a Torre e tal, tudo na ordem de publicação. E foi por isso, né, foi por causa da Torre que eu tinha essa vontade de fazer essa leitura/releitura, né, e em inglês, né. E depois, né, depois de ter lido isso daqui, foi que eu falei, não, eu realmente preciso ler Stephen King em inglês. E aí eu comecei, fiz a releitura toda e tal, e agora que eu li todos os livros, né, eu li todos os livros que ele referencia, né, que ele fala sobre durante a Torre, e agora terminei a Torre Negra, terminei a série, né, eu consigo dizer que é outra experiência. Realmente é outra experiência. Você não precisa ler todos os outros antes de ler Torre Negra, mas a experiência que você tem, quando você tem toda aquela bagagem, ela é totalmente diferente, tá? É muito melhor. Mas a gente fala melhor sobre isso nos próximos vídeos. Vídeo longo, vídeo extremamente longo. Faz 1 ano que eu não posto aqui, mas é isso aí, vamos voltar a falar de Stephen King. E se você leu Torre Negra, espero que você tenha lido, senão eu estraguei todo o Lobos de Cala, né? Estraguei todo o livro pra você, mas me conta aqui nos comentários o que você acha, o que você acha de Lobos de Cala. Se você leu até Lobos de Cala, se você ainda, né, tem mais livros da Torre pra ler, comenta aqui pra gente conversar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!